Deus. Queria compartilhar um versículo com os irmãos. Está lá em João 14,6, onde diz assim: então disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente teve conversando a respeito desse versículo na quarta-feira. Se deixasse lá, a gente ia ficar, né, pastor? Fica até, meu Deus, vai saber que hora. É tão bom, né? A gente falar sobre Jesus. Esse versículo ele é tão forte que Jesus ele fecha qualquer possibilidade de existir outros caminhos, outras verdades, outras vidas para se achegar a Deus. Ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Você crê nisso, irmão? Que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, Ele é a vida. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, queremos, Senhor, essa noite te agradecer, Senhor, por o Senhor ter nos mostrado esse caminho, Pai. E nesse caminho, Senhor, nós conhecemos a verdade, Senhor. E como diz João 8,32, se nós conhecêssemos a verdade, essa verdade nos libertará, Senhor. E nós cremos que nós fomos libertos, Senhor. Fomos libertos por essa verdade, Pai. Essa verdade que muitas das vezes, Senhor, nos confronta, nos deixa, Senhor, incomodados, Senhor, nos mexe, Senhor, aqui dentro, Senhor, mas nós sabemos que não existe outra verdade, Pai. Nós queremos essa verdade, Pai. E conhecendo essa verdade, Senhor, a verdadeira vida é revelada a nós, Senhor. Oh, Jesus. Somos gratos, Senhor. Somos gratos por essa vida, Pai. A vida verdadeira e a vida eterna, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. E que nós possamos ser portadores, Senhor, desta mensagem de que só Tu és o caminho, Jesus. Só Tu és a verdade. E só Tu pertence à vida. Ó Senhor, então essa noite receba, Senhor, essa adoração, Pai. Esse culto de adoração a Teu nome, Senhor. Pois, Senhor, se não for para Ti, Senhor, de nada disso vale, Senhor. Então receba essa noite, Pai, a nossa adoração. E se revele, Senhor, nos nossos corações cada dia mais que Tu és o caminho, Tu és a verdade e a vida, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom. Nós Te agradecemos, Pai. Trabalhe hoje, Senhor, no nosso coração. Receba, Senhor, esse curso de adoração em Teu nome. Em nome de Jesus, Pai. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode cantar, igreja. Queremos sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aplauda o Senhor, irmão. Glória a Deus. Só tu és o Deus eterno, aleluia. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Fala pra ele isso. Que eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho
sou e também quem não sou. E eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. E eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Só quero tua presença, e eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só Só tua graça nos basta, Senhor. Só tua presença nos basta, Senhor. Só o Senhor é o suficiente na nossa vida, Senhor. Só tua presença, só tua graça, Pai, é o suficiente, Senhor. Já somos completos, Senhor. Não precisamos nada mais além de ti, Senhor. Oh, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos,
Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só queremos a ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio a tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Me perdoa por viver indiferente, perdoa por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti. Me perdoa por viver só pra mim mesmo, perdoa por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Pois distante de ti, Senhor,
não posso viver. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, pois só tua presença, tua presença, tua presença. A tua presença é o que cura, é o que salva, é o que liberta, pois a tua presença, a tua presença, a tua presença, tua presença, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Oh Senhor, clamamos a tua presença todos os dias, Senhor. Só a tua presença que salva, a tua presença liberta, a tua presença nos preenche, Senhor. Oh Jesus, tu és santo, Jesus, tu és santo. Irmão, vai orando, vai conversando com Ele, irmão. Libera, irmão. Traz o seu louvor para Ele essa noite, irmão. Entrega para Ele o teu louvor, irmão. Fala para Ele que tu quer só a presença, irmão. Só a presença dEle, só a tua presença, Senhor. Nós clamamos pela tua presença, Senhor, essa noite, pois só tu és santo, tu és santo, 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 santo. Nada mais além do que a tua presença, Jesus. Aleluia, glória a Deus, o Senhor está aqui, igreja. Glória a Deus, a presença do Senhor está aqui. Aleluia, glória a Deus. Às vezes a gente atribui a presença do Senhor a nós nos arrepiarmos ou sentirmos alguma coisa diferente, mas a palavra do Senhor nos garante que Ele está aqui. Porque o Senhor Jesus, quando Ele subiu aos céus, Ele falou assim: olha, eis que vou deixar com vocês o meu Espírito, o Consolador, que estará com vocês todos os dias. Amém? Então, a certeza que nós temos que a presença do Senhor está aqui e que a gente
adora o nome dele, e como nós cantamos nessa noite, é o que nós queremos. Nós não queremos as mãos, nós não queremos, nós não estamos procurando simplesmente o favor de Deus, amém? Mas nós temos a presença do Senhor. Glória a Deus, porque Ele não nos deixou sós, porque Ele está conosco todos os dias. Queridos, nós vamos estar agora orando a palavra. E eu meditando essa semana, estava pensando, né? O valor da palavra, a preciosidade da palavra, porque nós só temos informações hoje, nós só conseguimos guiar a nossa caminhada porque os discípulos decidiram escrever as experiências deles que eles tiveram com o Senhor, e hoje nós somos edificados por causa disso. O Velho Testamento, né? Testamento, herança, foi deixado para que o povo tivesse conhecimento daquilo que Deus tinha feito, da história que o Senhor tinha construído para o povo dele. E o Novo Testamento, né, os 4 evangelhos, eles contam as mesmas histórias, mas cada um pela sua perspectiva. E isso quer dizer que a forma que Deus deixou de testemunho para nós, e que é a nossa direção para nós orarmos aquilo que o Senhor já prometeu. Então, quando nós oramos a palavra, nós estamos declarando o pensamento de Deus, amém? Que foi deixado pelos discípulos, por homens divinamente inspirados pelo Senhor. E nós estamos orando esse mês agora de fevereiro, 1 Pedro 3:8. E o que eu estava meditando as escrituras, elas foram escritas originalmente em grego, hebraico, aramaico, né? E depois elas foram traduzidas. E hoje a gente tem diversas versões. A gente tem NVI, NTHL, enfim, são muitas traduções. E a ideia foi o quê? A ideia foi facilitar a compreensão. Mas eu acho que, glória a Deus, eles não estão alterando nada. Mas o versículo que eu li, que eu nem sei falar com vocês qual versão que é, mas ele tem umas palavras mais elaboradas, que às vezes no primeiro momento nós não vamos ter a compreensão. É a mesma versão, nós estamos na mesma versão. Glória a Deus. Então vamos ler junto, todo mundo? Vamos lá? 1, 2, 3 e finalmente, sede todos do mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Palavras complicadas, né? Pra gente, assim, no primeiro momento compreender, né? Mas aí eu fui buscar para traduzir, para nós ministrarmos na nossa vida. O título, né, desse capítulo fala assim: a vida exemplar cristã e o amor fraternal. Eu vou ler novamente, mas agora buscando a compreensão dessas palavras mais complexas ali. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos. O que é que nós sermos compassivos? Que possui ou demonstra compaixão, que compartilha dos sofrimentos alheios, que tem vontade de ajudar, sensível, terno, amando os irmãos. É isso que o Senhor espera que nós sejamos. Quando Ele fala que nós precisamos ser compassivos, é que a gente seja alheio ao sofrimento, que a gente tenha vontade de ajudar o próximo, que a gente seja a pessoa de Cristo na vida do nosso irmão. Entranhavelmente, que penetra nas entranhas, no íntimo, profundo, misericordiosos e afáveis. Afáveis quer dizer delicado, educado no trato com o outro, amável, cortês, que apesar da crise que atravessa, continua. Alguém passa por crise aí? Mas a gente continua. Amém? E também quer dizer fisionomia agradável, bondosa. Às vezes a gente está sofrendo, está doendo, mas a gente permanece com os nossos
olhos em Cristo, com a nossa cabeça erguida. Sabe por quê? Porque nós somos afáveis. E o Senhor colocou também no meu coração empatia. Por quê? Porque às vezes a gente... Vocês já ouviram falar que nosso corpo fala? Não só a nossa boca fala, mas o nosso corpo fala? Queridos, às vezes o irmão está na luta, está passando por uma tribulação. Às vezes a gente não precisa fazer nada. A gente precisa ter um olhar compassivo, afável. Com os nossos olhos, às vezes a gente abraça, a gente consegue acalentar o irmão. E é isso que o Senhor espera de nós. Mas pastor, o que você está falando? Eu estou falando que o mundo lá fora não vive isso. Você conhece o seu vizinho? Você já falou oi para o seu vizinho? Ai, pastora, mas ele é inglês, eu nem converso com ele. Não é sobre a língua, é sobre o nosso corpo, é sobre quem nós somos em Cristo. Hoje em dia a sociedade fala que a gente tem que se isolar, fala que a gente não tem que preocupar com o outro, que a vida do outro é do outro, não te diz respeito. A palavra do Senhor diz que você que compartilha do sofrimento alheio. O Senhor espera que nós compartilhamos do sofrimento alheio. O Senhor espera que você cuide da dor do outro. Amém? O Senhor conta conosco. Pastora, mas eu faço isso aqui no meio, quando a gente já se conecta, está todo mundo conectado, às vezes é mais fácil, mas o Senhor espera que nós sejamos a testemunha dele lá fora. E nem sempre é tão fácil. Por isso, nesse mês nós estamos orando este versículo. Porque se o Senhor fala que é para nós, que Ele lista essas qualidades aqui, sabe por quê? Porque eu e você podemos ter. Nós conseguimos desenvolver isso aqui. E é o que nós vamos pedir ao Senhor. É o que nós vamos orar ao Senhor nessa noite. Porque se Ele listou aqui, se Ele deixou como testamento, se Ele deixou aqui como herança dEle para nós, nós podemos clamar isso aqui. E Ele vai nos ajudar a desenvolver e a manifestar esse comportamento aqui para o mundo que está sedento, para o mundo que está sofrendo, por pessoas que estão se isolando, por pessoas que estão cada dia se matando, por pessoas que estão sofrendo e às vezes não tem coragem de compartilhar. Sabe por quê? Porque a gente às vezes fala assim, está tudo bem? Está tudo bem. Mas está tudo bem? A gente está querendo ouvir o que está acontecendo? A gente está disposto a compartilhar do sofrimento? A gente está disposto a ajudar? Amar o irmão? Queridos, a igreja do Senhor Jesus, ela é amor, porque Cristo é amor. Mas nós, como cristãos, precisamos andar uma milha a mais. Precisamos manifestar mais o Cristo que vive em mim e que vive em vocês. E é por isso que nós vamos orar nessa noite. E é isso que nós vamos clamar ao Senhor. Você concorda comigo, igreja? Se coloque de pé. Peça ao Senhor para desenvolver. Sabe por que é para desenvolver? Porque está tudo aí. Está tudo dentro de você. Está tudo aqui. Eu sou a imagem, eu sou a semelhança. Tudo que está em Deus está em mim. O amor que está nele está em mim. A misericórdia que está nele está em mim. E eu preciso manifestar. Eu preciso ser a testemunha de Cristo. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e encontrem em mim aquele mesmo olhar afável, carinhoso que elas veem em Cristo Jesus. Pai, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz aqui, Senhor, que nós precisamos ser compassivos, que nós precisamos ser misericordiosos, que nós precisamos, ó Pai, nos importar com o outro. É fácil, Senhor, nos importar com aquelas pessoas que nós já temos alguma conexão, que nós já temos uma simpatia, Senhor, mas às vezes a dor do outro que não está conectado conosco não parece tão importante. Deus, move o nosso coração, transforma as nossas vidas, ó Pai, é que nós possamos, ó Pai, desenvolver, ó Pai, essas virtudes do Senhor que o Senhor deixou disponível para nós. A Tua palavra está aqui, Senhor,
e ela nos garante que tudo que nós pedimos para o Senhor, ó Deus, nos dará. E nós não queremos estar conformados aqui, nós não queremos, ó Pai, estar vivendo no nosso mundinho, com os nossos próprios interesses, ó Deus, mas nós queremos olhar para o lado, Deus, e cuidar da vida do nosso irmão, sabendo, ó Deus, em nome de Jesus, que nós somos a manifestação de Cristo neste lugar. Deus, e o Senhor disse, ó Pai, que depois que nós formos salvos, nós devíamos ir e fazer discípulos, que nós devíamos ir e alcançar o perdido, que nós deveríamos ir e fazer, ó Pai, do perdido, filho, do carente, amado, acolhido. Então Deus usa a nossa vida como instrumento, Deus não nos deixa ficar aqui, Deus, impermeáveis, indiferentes, ó Deus, porque às vezes a gente está tão moldado, a gente está tão acomodado com o sistema, com o que o mundo, com o que a sociedade diz, que a gente não acha importante. Deus, que a gente se importe com a dor do nosso irmão, que a gente expresse isso, ó Pai, com palavras, com um abraço, que eu e que os meus irmãos possamos ser a pessoa do Senhor neste lugar, Pai. É o nosso clamor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é muito sério. É muito sério. Eu me lembro, algum tempo atrás, eu ouvi no rádio, aqui na Inglaterra, vocês sabem, existe um grande número de depressão. Pessoas depressivas, é muito alto. De até mesmo pessoas que acabam com a sua própria vida. E o rádio tinha uma propaganda assim, se pergunta se está bem. Aí a pessoa sempre diz, não, está tudo bem. Aí você pergunta e olha de novo nos olhos e fala, está tudo bem? Por quê? Porque falar que está tudo bem, está bem, é quase que automático. Ei, tudo bem? Bom dia, bom dia. Sabe, é automático, é automático. Mas às vezes o que a pessoa quer é que você olhe nos olhos dela e se importe de verdade. Porque a gente colocou tão no automático. Ei, tudo bem? Tudo bem. Mas está tudo bem? Porque quando você dá o segundo olhar e a segunda perguntada, ela fala, opa, importou comigo. Quer realmente saber. Não é só uma formalidade, é de fato alguém interessado em mim. Então que a gente seja interessado, que a gente seja intencional. A pastora Elisa gosta muito dessa palavra e eu aprendi com a minha pastora. Que a gente seja intencional, não superficial. Intencional. Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Tá tudo bem? Que a gente seja a manifestação de Cristo. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Aleluia. Se não tiver aquecedor lá na salinha, pode buscar uma aqui, tá bom? Quem está na salinha hoje? Levou daqui? Dá uma olhadinha, Camila, por favor. Graça e paz, irmãos. Amém, aleluia. Eu podia ter deixado a pastora ficar aqui, né? Estava tão gostoso, não estava? Estava tão bom. Era só a gente sentar e ela continuava, não era? A gente ouve ela tão pouco que, né? A gente fica assim, uau, né? Se alimentando bastante dela, do que Deus tem dado para ela, o que ela carrega. E é bênção de Deus, amém? Nós estamos falando esse ano, irmãos, vocês estão vendo ali o tema, né? Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e vivendo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, isso é meio clichê, mas vamos lá, né? Vamos ser clichês mesmo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o que você entende sobre esse tema aí? Vivendo a identidade cristã em um mundo relativista. O que você entende? O que vem ao seu coração quando a gente lê aquilo ali? Amor, vai ali e pergunta para a Janaína. Ela está sozinha? A Thaís também está sozinha. Alguém chega lá perto e pergunta para a Thaís. Tem aquecedor lá, Paula? Tem? Amém. Aí, irmã Edna, isso aí. Manifestando o Senhor. O que você entende aí nesse tema, quando a gente fala isso? Aleluia. Enquanto vocês perguntam, eu vou descer aqui e pegar minha água aqui que eu esqueci.
Aleluia. Conversou aí um pouquinho? Glórias a Deus. Os irmãos que estão na live, tenham um pouquinho de paciência aí, que a gente está conversando entre nós aqui. Glórias a Deus. Amém? Agora volta a atenção para cá. Volta a sua atenção para cá. 1, 2, 3 e... Tchau. Pediu para parar. Aleluia. Palavra do Senhor no livro de 1 João 5,4. O Senhor afirma para nós assim: quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. Tira o volume, porque senão fica dando um eco. Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus. Então, se nós acreditarmos que Jesus é o Filho de Deus, nós nascemos do Senhor, a nossa fé em Deus, a nossa crença em Deus, a nossa fé no Senhor, vai fazer com que o mundo se ponha de joelhos perante a nossa fé. Amém? Não é forte isso? O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. É nós acreditarmos em quem Deus é, acreditarmos em quem nós somos, e aí isso irá pôr o mundo de joelhos, de forma intensa, intencional, de forma elaborada. A nossa identidade ela precisa estar firmada ao ponto de que o mundo se ponha de joelhos perante a tudo isso. Vocês estão percebendo que hoje a gente está um pouquinho mais frio aqui, né? Nós estamos com problema no aquecedor, né? Problema no gás, o gás está desligado. Então hoje a gente não tem um aquecedor aqui. A gente colocou alguns espalhados por aí para ver se melhorava um pouquinho, mas né, é pouco, o tamanho é pequeno para o tamanho do templo, né? Normalmente o calor sobe e aí a gente vai assim. Mas eu quero dar parabéns para você. Você está aqui mesmo assim. Amém? Nós estamos hoje dando uma mostra que nós somos aqueles adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Que não depende de aquecimento, de instrumento, né? Se tivesse sem energia, a gente está gritando aqui, mas íamos estar falando e louvando ao Senhor, mesmo sem energia. Ligava a luz do celular, cada um ligava o seu, né? Iluminava e íamos continuar fazendo culto. Amém? Porque não estamos presos em coisas que são materiais. Então, irmãos, só para que os irmãos deem aí um ligeiro update, eu vou aqui só citar, né? Por que nós estamos falando a respeito do relativismo, né? O mundo relativizado, as coisas relativizadas, né? E para a gente conseguir não relativizar, a gente precisa ter o que é o no início, a identidade cristã. A nossa identidade cristã estando firmada, alicerçada, baseada em uma base sólida, uma base firme, em um alicerce bem construído, nós vamos conseguir não relativizar o que muitos estão relativizando. Dá para entender? Estou falando difícil, não estou nada? Está tudo tranquilo, né? Dá para entender. Então, às vezes a gente fala em relativismo, e a gente não sabe o que é o relativismo. O que é o relativismo? É aquilo que põe em prova as coisas que são verdade. Mas vamos lá. O relativismo é uma corrente filosófica que afirma que as verdades e valores morais são relativos aos contextos históricos, culturais e sociais em que são produzidos. Ou seja, uma verdade estabelecida, ela vai ter que passar pelo contexto histórico, cultural e social no momento em que ela foi produzida. Isso é o relativismo. Ou seja, é uma filosofia que questiona tudo que há de verdade. Tudo que foi estabelecido como uma verdade absoluta, vem o relativismo para perguntar aquele famoso será. Será? 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 Quem sabe? Talvez. Não concordo. Não acho que é assim. Não acho que é assado. Até nós podemos ter opiniões diversas sobre diversos assuntos. Mas quando se trata da verdade, que é a palavra de Deus, isso não dá para relativizar. Não dá.
Não cabe relativização, não cabe questionamento, não cabe o será, não cabe o não concordo com a palavra de Deus, não cabe. O que Deus diz na palavra dele, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, ponto final. Se a Bíblia diz algo, o que eu vou dizer contra este algo que a Bíblia está dizendo? Não há, irmãos. Então o que nós estamos trabalhando? Que nós cristãos precisamos cuidar para que não relativizemos o que não pode ser relativizado. Vocês estão entendendo? Não dá. Por exemplo, falar a verdade é falar a verdade. E com relação a isso, não cabe nós relativizarmos. Não, mas a sua verdade é uma verdade segundo o que você acredita. A minha verdade é a minha verdade sobre o que eu acredito. Aí vão criando várias verdades. Segundo o que cada um pensa, acredita, crê, gosta, não gosta. Aí o que acaba acontecendo? As perguntas. Aí vai acabando acontecendo os choques. Aí as pessoas vão no que eu vou acreditar? E a relativização, que é a ação do relativismo, é a desconstrução das verdades predeterminadas. Qual foi a verdade primeira determinada? Palavra. A Bíblia, onde começou tudo. E a Bíblia descreve de onde começou tudo. A Bíblia descreve que tudo começou em Adão e Eva, em Gênesis, e vem aí, veio ao longo dos anos descrevendo a história. Aí vem um movimento que chama, de um inglês, inclusive, Darwin, que é a teoria da evolução. Um inglês que criou a teoria da evolução para contrastar com a teoria da criação, do criacionismo. Aí a teoria da evolução relativizou a teoria da criação, os criacionistas. Porque afirma de que o homem nasceu da evolução de um ser, de uma ameba, A ameba é a ameba que criou, a mente daquele é a ameba, que criou aquela, que veio, o homem veio, esse negócio vem se evoluindo até virar um homem, virar uma pessoa. Ou que veio do macaco, Se tivesse sido do macaco, até hoje teria macaco evoluindo. Por que parou de evoluir os macacos? Há quanto tempo faz que a gente não vê um macaco se evoluindo, virando gente? Até eles tentam, Eles tentam, colocam lá um monte de símbolo, o macaco vai e decora o que ele tem que bater para comer, o que ele tem que bater para beber água, o que ele tem que bater para poder fazer isso. Aí está vendo? Mas não é, irmãos, é o instinto dele. Até um cachorrinho faz isso, você treinar ele. Você treinar ele, apertar o botão vermelho para comida, ele vai sempre no botão vermelho apertar a comida. E a gente não vê falar que o cachorro evolui, mas o macaco sim. Então, é uma teoria que cria-se para poder relativizar a que foi pré-estabelecida antes. Então, aquele que relativiza suas opiniões é aquele que acredita que existem outros tipos de verdade. Ou seja, vários tipos de verdades, sendo que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não falou assim, eu sou uma verdade, para que o relativismo criasse outras verdades. Se Jesus tivesse dito, ao invés de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aí haveria uma base para a relativização, falar, não, baseado nisto, Jesus falando que ele era uma verdade, nós temos outras verdades. Mas Jesus não falou isso. Então, para fechar qualquer possibilidade de relativismo, Jesus falou, eu sou singular, não plural, não relativizado. Imagina só se Jesus tivesse por um deslize ou por um esquecimento, falando, eu sou uma verdade. Aí, meus irmãos, nós íamos ter que baixar a cabeça. Mas Jesus inteligente, que tinha a mente de Deus na vida dele, falou, eu sou a, e aí ele fechou portas. Amém? E aí, algumas semanas atrás, não sei mais quantas, nós falamos sobre Gálatas 1, de 1 a 9, e eu quero partir então para hoje, a partir daqui. Amém? O Max já me batizou como pastor Netflix, eu não tenho problema, a gente fala em série mesmo, Então vamos aqui seguindo a série de hoje, amém?
o capítulo de hoje é esse. Vamos partir da onde terminou o último. Amém? Versículo 6, é Gálatas 1, 6. Eu só vou utilizar esse versículo aqui para contextualizar um pouquinho, e nós, então, seguimos. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão com frio? Tá não, né? Tá gostoso aqui, né? Tá gostoso. Meu filho fala assim: pai, não estou com frio, que tá gostoso. Eu falo: meu Deus, eu estou tremendo. Versículo 6 em diante. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que alguns que vos perturbam os querem perverter o evangelho de Cristo. Naquela tradução está transtornar. E o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Na minha versão fala, querem perverter o evangelho de Cristo. Aí o 8 diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que vos já pregamos, seja anátema, ou seja, maldição. O 9 diz assim, a gente fecha aqui: como antes temos dito, assim agora novamente digo. Como antes havia dito, agora novamente os digo. Então, ou seja, o que Paulo está dizendo? Olha aqui para mim agora. Como eu já passei aqui antes, e como eu já preguei o evangelho, e como eu já deixei uma carta escrita para vocês, os estatutos, a doutrina, o firmamento, eu já deixei aqui para vocês. Estão entendendo? Olha aí o início do 9. Como antes temos dito, assim agora novamente. Ou seja, eu disse uma vez, agora novamente estou dizendo. Se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ou seja, se alguém trazer para você um evangelho que não é o de Cristo, que este seja maldição. Ou seja, se alguém quiser relativizar, perverter, mudar, transformar ou transtornar, como está ali, que este seja anátema. Eu já falei para vocês uma vez, estou falando de novo. O apóstolo Paulo está dizendo a eles. Então, a partir daqui, a gente segue. Amém? Amém? E a palavra do Senhor, irmãos, ela não muda. O que a palavra de Deus era mais de 3.000 anos atrás, ela continua sendo hoje. Há 5.000 anos atrás, ela continua sendo a mesma palavra. A palavra de Deus não mudou, não relativizou, ela não apagou, ela não mudou nada. A Bíblia é a Bíblia. A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, irmãos. E sobre isso, se alguém quiser trazer alguma coisa que não seja a palavra de Deus, que este seja maldição. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho, meu tempo é curto, sobre a relativização do pecado pós-teologia da graça. Quer que eu repito? A relativização do pecado pós-teologia da graça. De mais ou menos uns 20 anos para cá, 15, 20 anos para cá, vem se pregando, falando a respeito da teologia da graça. Vocês já ouviram falar? A salvação pela graça, uma vez salvo, sempre salvo. Aí recentemente agora, acho que sei lá, posso estar errado em tempo, mas 2, 3 anos atrás, eles começaram a falar em um negócio que chama supergraça. Não está na Bíblia, mas as pessoas acham um jeito de achar dentro da Bíblia e falar a respeito da supergraça, que é uma vez salvo, sempre salvo, independente do que eu fizer, independente da vida que eu levar aqui na terra, se eu estou em santidade ou em pecado, a supergraça, ela me garante e eu vou para o céu. Eu posso morrer dentro de uma boate, encharcado no álcool e em prostituição, ou deitado com uma prostituta, que, né, em um quarto de motel. Se eu morrer lá, tiver uma parada cardíaca, eu vou para o céu assim mesmo, eu não estou nem aí. Então eu fui salvo, aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu vou quebrar tudo e eu vou pecar. É a relativização da santidade. Ou seja, utiliza algo que é verdade,
A salvação é pela graça, sim ou não, irmãos? Se não fosse pela graça, nós não seríamos salvos, porque pela lei nós já éramos condenados. Então o Senhor olhou para mim e para você com olhos de graça, com olhos de misericórdia, de amor, de compaixão, e por isso Ele nos salvou. E por isso Ele nos resgatou, e por isso Ele nos trouxe do mundo das trevas para o seu reino, para o reino da sua maravilhosa luz. Amém? Isso é graça. É o olhar do Senhor transmitido a nós, é o olhar do Senhor lançado sobre nós, um olhar de graça e nos dando a salvação de graça. Só a salvação que foi de graça. Porque para que a graça, através da salvação, chegasse em nós, um preço extremamente alto foi pago. Ou seja, eu recebo ela de graça? Sim. É uma oração que eu faço, muito simples, e assim, aparentemente, quando a gente faz essa oração, aparentemente é de graça. Mas se nós pensarmos, o fato que nos deu acesso à salvação, o fato é sanguinário, sofredor, que foi o ato de Jesus na cruz. Irmãos, quando nós relativizamos o pecado pós-teologia da graça, você sabe o que a gente está fazendo? E eu tenho sido um pouco mais incisivo. Vocês perceberam semana passada? E eu vou continuar sendo, amém, irmãos? Porque eu estou aqui para falar a verdade. Quem não quiser escutar a verdade, não precisa vir aqui. Pode ficar em casa, pode procurar outro ministério, pode ficar à vontade, não tem problema. Mas quer escutar a verdade? Venha para cá, que aqui nós vamos falar a verdade, amém? Glória a Deus. Não vamos fugir da verdade. Irmãos, todas as vezes que nós fazemos isso, relativizamos a graça e pecamos, estamos fazendo como aqueles judeus que passaram pela cruz de Cristo e cuspiram em Jesus, assim como muitos cuspiram a passar pela cruz no caminho ali do Gólgota. Jesus lá crucificado nu, a igreja católica coloca uns paninhos lá nas genitálias de Jesus, mas Jesus estava de fato nu. Não vem falar, não estava, não sei o que tem, por uma calça de moletom nele, não. Ele estava nu. E eles passavam ali, aquela cruz que se coloca, aquela cruz alta, né? Lá em cima, aquela cruz não é verdadeira. A cruz era baixa, para ficar à altura das pessoas, para que as pessoas pudessem cuspir neles. Tipo assim, amaldiçoando eles, os que estavam ali na cruz. E todas as vezes que a gente usurpa da graça, todas as vezes que lançamos mão, relativizamos a graça, pecamos aleatoriamente ou indiscriminadamente, ou pecamos por vontade própria, estamos passando lá de novo e dando mais uma cuspida no que Jesus fez, desvalorizando o sacrifício dele. 1 Pedro 1,16, a palavra do Senhor sim, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Salmo 22,3, a palavra do Senhor diz assim, porém tu és santo, e o que habitas entre os louvores de Israel. Isaías 57,15, a palavra do Senhor diz assim, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com que contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 6,3, a palavra do Senhor diz assim, e clamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse 4:8 diz assim, os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Em Jó 6,10 a palavra do Senhor diz assim, isto ainda seria a minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não repulsei as palavras do santo. E hoje, conhecendo a palavra, lendo a Bíblia, compartilhando da palavra, e lendo, e tendo comunhão, a gente se acha no direito de pecar deliberadamente, igreja. Como que se hoje em dia o pecado fosse menos grave do que há anos atrás.
Alguns anos atrás a gente sentava o pau nas igrejas que falavam, que pecava contra o pecado, porque essas igrejas são duras, porque essas igrejas são isso, porque essas igrejas são aquilo. Até parece que eles estavam falando mentira naquela altura. Aí hoje a gente vê as pessoas fazendo o que elas querem fazer ao seu bel prazer. Por quê? Porque a psicologia veio entrando dentro da igreja, porque a filosofia vem entrando da igreja, o relativismo vem entrando dentro da igreja, e aí a gente torna tudo discutível, tudo é relativizado. Ah não, para você isso é pecado, mas para mim não é. E o que a palavra de Deus diz? O que o Senhor fala? Irmãos, quando Deus diz que algo é pecado, aquilo que o Senhor está falando na palavra, que é pecado, de fato é pecado, e não há discussão. Sexo fora do casamento continua sendo pecado, não deixou. Prostituição continua sendo pecado, não deixou. Homossexualismo continua sendo pecado. Lesbianismo continua sendo pecado. Mentira continua sendo pecado. Fofoca continua sendo pecado, irmãos. Comprar e não pagar continua sendo pecado. E parece que depois da teologia da graça essas coisas não são mais pecado. Porque você vê uma pessoa na igreja, glória a Deus, aleluia. Daí a pouco você vê foto da pessoa numa balada, bebendo, enchendo a cara. E está tudo bem. Está tudo certo. Irmãos, um novo convertido, uma pessoa que chegou agora, aceitou Jesus. De vez em quando ele dá uma tropeçada, uma recaída, tudo bem. A gente vai abraçar, a gente vai cuidar, a gente vai amar e ajudar. Mas, se eu tenho já um tempinho de cristão, se eu já conheço alguma coisa da Bíblia, se eu já fui batizado, se o Espírito Santo já entrou dentro de mim, irmãos, eu estava conversando com meu filho outro dia, e ele falando, ele é assustado, um pouco assustado, com os palavrões que os jogadores de futebol falam, porque a vida dele é futebol. Meu filho, meu Deus, de manhã futebol, de tarde futebol, de noite futebol, de madrugada futebol, futebol e futebol. Então ele está muito envolvido. E aí ele vê vídeos, ele lê a respeito, assiste programas de televisão. E fala, pai, mas tem alguns que falam que é cristão e continuam falando palavrão. Aí eu falei, ótimo filho, você trazer esse assunto, que eu vou te contar uma história. Você não precisa ser igual a eles. Porque isso é pecado, falando para ele, é pecado. Como é que pode, meu filho? Eu falando para ele, como é que pode a gente ir para a igreja? A gente canta hinos maravilhosos, né? Eu só quero tua presença. Falando para ele, Deus, eu só quero a tua presença. Senhor, tudo que me basta é a tua presença. A gente canta a santidade do Senhor. A gente canta a majestade do Senhor. A gente canta o nosso amor ao Senhor. A gente se ajoelha, chora. Sentimos a presença de Deus e saímos da porta para fora, pegamos o carro, cruzamos ali um sinal, o cara fecha a gente xinga. E aí eu comecei a explicar para ele, filho, não dá. Como é que o Senhor vai receber um louvor que a gente faz no sábado à noite e logo em seguida a nossa boca fica suja? Ele, é verdade, pai. Eu vou tentar me controlar sempre. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí, a gente traz para os nossos dias. E agora? E nós, adultos? O problema é o pecado, irmãos. O problema é o santo, nós pecarmos. O Senhor sabia na onisciência dele, sim ou não, de que nós pecaríamos, mesmo depois da graça? Qual que é o problema então? Sabe qual que é o problema, irmãos? Nós perdemos o temor de pecar. O temor ao pecar. O temor esvaziou-se do coração, do seio da igreja. O temor, irmãos, eu me converti a primeira vez, né? Aceitei Jesus a primeira vez, porque eu aceitei Jesus um monte de vezes já. Mas a primeira vez que eu aceitei Jesus, eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. Numa igreja Assembleia de Deus. Eu frequentei por quase 2 anos.
Eu sou do tempo, irmão, sabe de que tempo que eu sou? Tinha na Igreja Assembleia de Deus um momento antes da palavra que era a leitura da palavra, a leitura bíblica. Um diácono, um presbítero, um pastor ia lá, fazia a leitura da Bíblia. E essa leitura da Bíblia era logo depois do início do culto. E às vezes a gente andava de ônibus, né? De ônibus, às vezes o ônibus atrasava, a gente perdia e tal. E chegávamos lá na igreja na hora da leitura bíblica. E tinha um diácono que ficava na porta. E a igreja estava toda de pé. Se a gente chegasse na hora da leitura bíblica, ele não deixava a gente entrar. Fica aí fora, espera, a Bíblia está sendo lida. Você não pode interromper o momento da leitura da palavra. E me dava, sabe, um medo, um temor no coração. Eu ficava ali fora, punha a mão ali, pegava a Bíblia e ia lendo, contrito, pedindo perdão a Deus porque eu cheguei atrasado. E consegui chegar só no horário da leitura da Bíblia. E entrava lá, dobrava o meu joelho, e às vezes o louvor já estava, né, acontecendo. Eu dobrava meu joelho e contrito, pedia perdão a Deus, porque eu cheguei atrasado no culto, irmãos. E eu cresci com isso na minha vida. Sabe? Para mim chegar atrasado num culto, ou chegar atrasado em um compromisso, né, da igreja, algumas coisas do ministério e tal, no meu trabalho, eu cresci meio que, sabe, com o coração misto. Se a gente trabalha, eu estou no meu trabalho, saio do trabalho 7 horas da noite, eu não consigo chegar às 7h30. Irmãos, a gente entende, não estou aqui querendo trazer peso, colocar sobrepeso nas costas dos irmãos, não tem problema. Mas se eu não estou trabalhando, se eu estou de boa em casa, eu não consigo chegar na celebração no horário, é um relaxo meu, desculpa a expressão. Eu falei que ia falar a verdade. Então, a falta desse temor é a mesma coisa de que quando nós olhamos para a palavra e relativizamos o que a palavra de Deus diz ser santidade, honestidade, verdade, irmãos. Ah não, mas eu não relativizo. Você não relativiza talvez com palavras, mas relativizamos com atitudes. Com atitudes. Não é porque o tempo passou, irmãos, que o pecado deixou de ser pecado, não. Até o dia que Jesus vier buscar a igreja. Não sei se daqui 1, 2, 5, 10 ou 50 anos. Ninguém sabe. Os sinais estão cada vez mais latentes, cada vez mais visíveis. Povo contra povo, nação contra nação, né? Os pais se voltando contra os filhos contra os pais. O cenário caótico para que o anticristo se levante, está próximo. O mesmo cenário do tempo que Jesus veio na primeira vinda. Caos, sem profecia, Deus calado, e as pessoas fingindo que Deus estava falando, né? Hoje em dia, né, o Espírito Santo já saiu de muitas igrejas, e as pessoas nem perceberam, porque existe uma maquiagem de Espírito Santo em muitos lugares. Então, se o Senhor começou, tem muitos lugares que Deus já parou de falar. E as pessoas estão utilizando do que Deus falou no passado para maquiar a voz de Deus naquele lugar. Uma maquiagem, uma falsa profecia. Então o cenário está sendo preparado para que Jesus venha na segunda vinda dele e venha nos buscar como igreja. E como é que você quer comparecer perante ele? Quando você estender a ele as suas mãos e ele olhar para elas, o que ele quer, o que você quer que ele encontre? Não se preocupe com eles não, tá? É porque eles estão olhando o gás, tá bom? Pode ficar à vontade. É um técnico de gás, eles vão passar aqui, eu vou deixar eles passarem para vocês botarem atenção para mim, tá bom? Se Deus quiser, eles vão conseguir consertar esse gás, sábado que vem a gente vai estar aqui no quentinho de novo. Amém? Agora vocês podem olhar para mim de novo, porque não dá, eu não consigo dividir minha atenção. Mas, enquanto tem muitos crentes brincando de ser crente, o diabo nunca brincou de ser diabo. Satanás nunca brincou de ser Satanás.
Se Satanás procurar em nós uma brecha, e ele encontrar em nós uma brecha através do pecado, irmãos, ele não vai brincar de ser diabo. Ele não vai brincar de tirar a vida do nosso filho. Ele não vai brincar de tirar a vida de um de nós. Ele não brinca. Nós brincamos às vezes de ser crente. Ele não. Então, se essa palavra encaixar no seu coração, saia daqui hoje com a firme decisão. Firme decisão. Não arrede o pé. Santidade é santidade. Pecado é pecado. O que pode, pode. O que não pode, não pode. O que é santo é santo. O que é sujo é sujo. O que é sujo não cabe em nossas vidas. Não cabe. Não cabe. Quando é que para nós ser santo é difícil? Quando é que para nós sermos santos é difícil? Tudo isso e mais um pouco. Sabe o que é, irmãos? Quando a santidade não faz parte da nossa identidade. Se a santidade fizer parte da nossa identidade, nós vamos pecar com mais temor, com mais medo do pecado. Temor e medo estão muito linkados, viu, irmãos? Nós vamos ter medo de pecar, irmãos. Medo de pecar. Medo de mentir. Medo de não falar a verdade. Medo de esconder. Medo de olhar aquele filme pornográfico. Medo de olhar uma foto. Medo de cobiçar a mulher do outro. Medo. Medo de mentir. Isso causar em nós repulsa, medo, angústia, irmãos. Mas isso não é difícil se a santidade for parte da minha identidade. Irmãos, Jesus não tinha nada de diferente de mim e de você. Nada. Ele era homem, passou pelas mesmas dores, provações, paixões que nós passamos. Tudo que você vive de angústia, de medo, de dúvida no coração, tudo que você tiver de problema, Jesus também sentiu. Igualzinho. Ele veio em forma de homem, irmãos, carne e osso. Jesus era palpável. Jesus chorou quando ele perdeu um amigo, Lázaro. Chorou, porque ele ficou triste. E quando ele entrou lá na casa na igreja, né, no templo, que os ladrões estavam fazendo, que os comerciantes estavam fazendo aquele lugar de comércio, vendendo coisas lá dentro, pombo, cabrito, fruta, verdura, ele pegou uma corda e irado. Por quê? Porque ele ficou irado, ficou bravo, como eu ou você ficaríamos. Você sabe essa indignação que a gente sente quando a gente vê homens grandes que tem aí pelo mundo afora, fazendo da casa do Senhor mercado? Sabe essa indignação que a gente sente, né? O cara vendendo. Outro dia vi aí um vídeo, irmãos, da pessoa falando, não era ninguém que contou não, irmãos. Pasmem vocês ou não, o senhor lá inventou, porque isso é invenção, uma fronha de travesseiro. Salmo 99. Porque em paz me deito e logo pego no sono. Ele printou a fronha, grandão assim, printado grandão assim, com umas nuvens, um rio printado, com o salmo printado, vendendo pela internet por R$99. Não mandem R$100 e nem mandem 98. Mandem R$99, nós vamos mandar a fronha para você. E você vai deitar e dormir. A insônia vai acabar, a angústia vai apagar,
a ansiedade vai acabar, você vai deitar nessa fronha e você vai dormir e vai pegar no sono, assim como o versículo diz, R$99. Manda, vendeu mais de 1 milhão de fronha. O idiota que vendeu também foi um idiota que comprou. Mercado. E Jesus, se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia fazer igual, ele ia pegar uma corda, dobrar ela, ia nesses lugares e falar assim: ei, estão fazendo da casa do meu pai mercado. Então por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus ficou indignado, com uma indignação humana. Ou seja, Jesus passou por tudo que nós passamos, ele viveu tudo que nós vivemos. Qual foi a diferença? Santidade era a identidade dele. Então ele tinha na sua identidade ser santo. E ele conseguiu ser santo em um mundo pecaminoso. Irmãos, nós estamos vivendo em um mundo que não era diferente do mundo onde Jesus viveu. Não era diferente. Não era diferente. Mas Jesus conseguiu ser santo, mesmo nesse mundo, porque ele não relativizou a santidade. Santidade para ele fazia parte da sua identidade, era a vida dele, estava intrínseco nele, ninguém poderia tirar. Até os que tentaram. Tiveram alguns loucos lá que falaram para ele: não, você cura no nome e poder de Beelzebul. Eu fico imaginando Jesus dar uma risadinha na cara dele. Como é que pode um reino dividido pregar contra si, né? Não subsistiria. Se eu curasse em nome de Beelzebul, um reino contra si não poderia ser dividido. Eu acho que Jesus estava rindo na cara deles. Por quê? Jesus era santo, irmãos. E a santidade era ele. Ele era a santidade era ele. Eles eram um só. Era a identidade. O que identificava Jesus era a identidade dele. Todo mundo sabia quem era Jesus. Esse daí não era aquele e tal. Esse daí não é aquele que curou. Esse aí não é aquele que libertou. Esse daí não é aquele que curou, que ressuscitou Lázaro. Ele era identificado entre as pessoas, sendo que ele era igual à maioria dos judeus. Fisicamente falando, ele não era diferente, mas ele era identificado. Ele se destacava, irmãos. A identidade dele saía para fora onde ele estava. Quando a mulher, a irmã de Lázaro chega para ele e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, teria sido diferente. O nosso irmão não teria morrido. Aí ele fala: não, ele vai ressuscitar. Aí ela fala: o quê? Tem 4 dias. Já fazem 4 dias que ele está morto. Eu acho que ela deve ter completado. Está fedendo. Um defunto de 4 dias está fedendo. Já tá, os bichos estão comendo já. Jesus se abalou com isso? Chorou. Mas ele se abalou? Não. A gente pode chorar, mas ele não se abalou. A santidade era ele, e ele era a santidade. Eles eram uma só. Não é porque ele era a terceira pessoa da Trindade, não. Porque enquanto ele estava aqui, ele estava como homem. E ele demonstrou para nós que era capaz, que era possível. Pode, consegue, a gente consegue. Você consegue, eu consigo. Fala a pessoa que está do seu lado: você consegue. É possível. Agora viva a sua identidade. Seja santo, como Jesus era santo. Vamos ficar de pé? E os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não tinham descanso, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Nós temos essa glória, irmãos, essa garantia. O que há de vir, o que é e o que há de vir. Hoje ele é santo. E o que há de vir, ele virá em santidade. Amém? Coloca a sua mão sobre o seu coração. Comece a interceder e pedir ao Senhor: Senhor, me dá temor. Eu quero ter de volta o temor. Senhor, eu quero me envergonhar quando eu pecar. Envergonhar não para pessoas.
Eu quero me envergonhar não para as pessoas que estiveram ao meu redor, que de repente me virem pecar. Mas eu quero me envergonhar para mim mesmo. Eu quero me envergonhar para o Senhor. Pai, eu quero, Senhor, ter a capacidade de dobrar os meus joelhos. E Deus, chorar de novo. Pai, eu quero o temor do Senhor. Vai pedindo, Senhor, devolve o temor. Eu quero, ó Deus, eu quero de volta o temor. Pai, se o mundo inteiro falhar, Senhor, nesse temor, eu não quero falhar em temer a Ti. Que essa palavra, ó Deus, não somente haja lugar na minha mente, mas no meu coração, Senhor. Que, ó Deus, essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração hoje, ela seja um fato. Ela seja uma verdade, ela não seja somente uma querência, ela não seja somente um sonho, mas que seja um fato, uma verdade, e que nós possamos, em nome de Jesus, ser santo, como o Senhor foi santo, ou ser santo como o Senhor é santo. Mesmo que ainda tropeçarmos, mas que seja um acidente, que seja, Senhor, algo imprevisível, mas que não seja algo premeditado, que não seja em nome de Jesus algo que nós tenhamos vontade de fazer, mas que nós tenhamos repulsa por fazer em nome de Jesus. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado, ore por ela, abençoe alguém, seja o Cristo agora na vida do outro. Fala, Senhor, ajuda minha irmã, ajuda o meu irmão. Senhor, nos ajude, nos esforce. Senhor, em nome de Jesus, que sejamos santos, que sejamos, ó Deus, a santidade como alvo, Pai. O temor como alvo, o medo pelo pecado, o medo por pecar como alvo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, em 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. E nós queremos, ó Deus, essa santidade. Nós não vamos, Senhor, não vamos negociar a nossa santidade. Não vamos negociar a nossa santidade, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai falando, eu não vou negociar a minha santidade. Eu não vou cuspir na cruz de novo. Eu não vou, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em santidade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quantos já seguem a página da Abundante Vida Epson no YouTube? Quantos já seguem? Quantos não seguem? Pega o seu telefone aí agora, então, o seu celular. Pega aí. Todo mundo tem aí o ícone do YouTube, né? O app. O app do YouTube, quantos tem? Então vai lá. Você vai aí procurar Abundante Vida Epson. Vamos fazer agora, porque se eu falar aqui e passar, no grupo da igreja, não, pera lá, dá pra gente achar aqui, ó. É um que tem porque tem dois lá, né? Aqui, ó, é um que tem na foto, a bolinha azul. É uma bolinha azul. Encontraram? Quantos encontraram? O que tem a bolinha é azul. É azul. Não é azul? A bolinha azul. É só você entrar e clicar em subscribe, ou em português escrever. É só você clicar aí, né? E aí você seleciona todos os vídeos, né? Que aí toda vez que tiver um vídeo novo lá, você vai receber a notificação e você pode ver. A gente está subindo também os cultos no YouTube e ele fica automaticamente no Face. Provavelmente segunda ou terça-feira agora esse culto já vai estar lá. Amém? Aí você pode rever a palavra, rever os louvores. Encontraram? A Camila já mandou aí, deve estar já. Não, já mandou, ó. Já mandou aí o como que fala?
o link. É só você abrir o link e seguir. Quantos já seguiram aí? Quantos estão seguindo? Todos, eu gostaria que todos seguissem. Todos, sem exceção. Amém? Se precisar de ajuda, faz um sinalzinho com a sua mão. Camila, corre lá e te ajuda. Ou André. Conseguiram? Tem que ter conta no Google? Oh, glória a Deus. Está vendo? Os universitários, né? Por isso que a gente precisa da ajuda dos universitários. Né? Eu não sabia. Se precisar de ajuda, é só pedir que aí os universitários vão aí e ajuda. Glória a Deus. Então passa a seguir, você vai nos ajudar, vai nos abençoar. E você também vai ser abençoado. Amém? E aí você vai pegando aí, ó, divulga, né? Divulga a palavra no Facebook, divulga no YouTube, para os amigos que você tem, para poder eles também serem abençoados em nome de Jesus. E a gente poder alcançar o maior número de pessoas possível, em nome de Jesus. Amém? Faz assim com a sua mão, deixa eu ministrar na sua vida a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz, que nenhuma arma forjada do inimigo contra a sua vida prospere, mas que somente as bênçãos do Senhor te alcancem, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Dê um abraço à pessoa que está do seu lado, deseja a ela uma excelente semana, uma semana vitoriosa, poderosa no Senhor, diga a ela, sábado que vem, 7h30, no mesmo lugar, em nome de Jesus.